os cristãos agora, eles passam a ser, o cristianismo passa a ser administrado por pessoas, ou ter à sua frente pessoas ligadas à filosofia e ao conhecimento secular, especulativo. E o processo que levou o cristianismo, queridos, a vestir as roupagens do paganismo, começou com esses gentios cristãos, quando eles assumiram o controle da igreja. E foi um processo que durou durante toda a Idade Média, quando os bárbaros entraram para a igreja aos bandos com as suas crenças e superstições. E aí vem a pergunta, mas e o termo Páscoa? De onde ele surgiu? Ou seja, como é que a Páscoa foi substituído por Easter? Não é verdade? Amanhã dizem que vai se comemorar o quê? Easter Sunday, não é assim? Easter. Sabe de onde vem a palavra Easter, Jaciquinha? Vem da palavra Ostara. Sabe quem era Ostara? Ostara era a deusa da fertilidade. Então, Easter vem de Ostara, a deusa da fertilidade. E um dos pais da história inglesa, ele diz o seguinte, olha as palavras que ele diz. Isso é um dos pais da história inglesa. Ele diz, a palavra Easter é derivada do nome Ostari ou Ostara, dependendo da versão que você lê, ambas são usadas, uma deusa anglo-saxônica para a qual eram oferecidos sacrifícios no equinócio da primavera, por volta de 21 de março. Este festival pagão possivelmente deu origem à celebração cristã da ressurreição, Easter Sunday. Está vendo aí? Querido, sabe o que às vezes me impressiona? É ver quanta gente inteligente está hoje assentada nos bancos das igrejas, mas não questiona muita coisa. Fazem porque todo mundo está fazendo. Vou porque todo mundo está indo. Por que você vai à igreja domingo? Todo mundo está indo. Deve ser o dia certo. Tradição do povo. A gente tem uma tendência de ir com a enxurrada. Ninguém quer nadar contra, porque dá trabalho, não é? Então é mais fácil a gente ir com todo mundo. Eu nasci nessa igreja, vou morrer nela. Eu nasci fazendo assim, vou morrer assim. Não é assim, queridos. Com assuntos espirituais, a gente precisa dar uma parada, dar uma freada para arrumar a carga. Tem um livro chamado Passover, Before Messiah and After. E nesse livro, o autor, ele diz ser provável que Ostara seja uma versão anglo-saxônica de Ishtar, que era a deusa suméria do amor e da guerra. E num outro livro chamado Easter, a sua história e seu significado, a gente lê ali trata dos relacionamentos dos cultos pagãos que Ostari ou Easter tem a ver, e observa que o seu tema universal, que é o drama da morte e da ressurreição, os torna precursores do Easter cristão e, portanto, as primeiras celebrações de Easter. E na sequência, então, ele mostra a íntima relação existente entre os cultos pagãos e as comemorações cristãs do domingo de Páscoa. Interessante, queridos. Agora surge uma pergunta que muita gente faz, mas espera aí, e o coelho? O coelhinho da Páscoa, de onde saiu essa ideia? E o ovo? Pior ainda, é quando o coelho bota ovo de chocolate. Não é? E a história do coelho? E a história do ovo? Irmãos, todo mundo aqui se lembra. A gente tem que voltar à influência pagã para poder explicar isso aí, porque foi o paganismo que substituiu o símbolo do cordeiro pelo do coelho e do ovo. E como essa festividade acontecia sempre na primavera, o coelho, como é símbolo da fertilidade, primavera, você sabe, é quando tudo está brotando, não é isso? A vida está voltando. Nós que vivemos aqui, podemos ter essa visão bem mais nítida do que alguns lugares onde tudo continua igual o ano inteiro, igual no Brasil, né? Mas aqui não. Agora, primavera, tudo começa a voltar à vida. Então, justamente por isso, a primavera é sinônimo de vida, de fertilidade. O paganismo escolheu o coelho, porque é um dos animais mais férteis. Prolifera que nem, né, um negócio assustador. E, consequentemente, como o ovo também tem vida em si, então juntaram o coelho com o ovo, como símbolo de fertilidade. E aí substituíram pelo cordeiro, que era o símbolo
da Bíblia. Irmãos, a história registra que as civilizações, mesmo as mais antigas, do Egito, da Pérsia, da Grécia, Roma e a China antiga, já utilizavam, eles já trocavam ovos entre si como símbolo de fertilidade da primavera. E se você volta um pouco mais na história, você vai encontrar ainda na Babilônia antiga ovos sendo oferecidos à deusa da fertilidade nos tempos da Babilônia antiga, a deusa Ostari ou Ostara. E agora vejam só, onde é que a gente acabou chegando, não é verdade? Irmãos, a verdade é a seguinte, o pensamento que nós dissemos há pouco, quem se lembra ainda, foi de que Cristo colocou a sua igreja e Satanás não tem feito outra coisa senão o quê? Esforçar-se para colocar o mundo na igreja. E é exatamente isso que tem acontecido com o tempo. Felizmente a gente tem à nossa disposição a Bíblia. Felizmente nós temos essa fonte cristalina, inadulterada da verdade. E aí quando a gente volta ao texto bíblico, a gente vê que ali está encapsulada todo o evangelho. No livro de Êxodo, você vê o evangelho ali sumarizado. Sim, porque esse relato do Êxodo contém uma vasta quantidade de lições que apontam diretamente para Cristo e a libertação que ele nos proveu na cruz do Calvário. E na base do alicerce da libertação do Êxodo, nós encontramos a Páscoa. A Páscoa foi o pontapé inicial da libertação do povo de Israel do Egito. Se você se lembra, todos que têm lido a Bíblia vão lembrar de que haviam caído já sobre o Egito 9 pragas. Faraó não deixou o povo sair e pagou o preço. Com Deus, nós dissemos há pouco, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E Faraó brincou com Deus, Faraó zombou de Deus e as pragas caíram sobre o Egito. Destruíram o Egito. E agora veio o momento, e é interessante que chegou agora o momento da última praga. Um cordeiro foi morto. O sangue dele deveria ser colocado nas duas laterais, na parte de cima e na parte de baixo da porta. Sabe o que isso me lembra? A cruz. As duas laterais da cruz foram manchadas de sangue com as mãos de Jesus. A parte de cima da cruz foi manchada de sangue com a sua cabeça. A parte de baixo foi manchada de sangue com seus pés. Que coisa! Aí estava a cruz. Nos umbrais das portas da casa dos israelitas, lá no Egito. E olha, meus queridos, nesse mesmo dia, nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 12, nós lemos no capítulo 11, aquela hora, a necessidade que o povo tinha de comer... não, foi no capítulo 12, versículo 11, sim, que eles deveriam comer a Páscoa de que maneira? Quem se lembra? Êxodo 12, versículo 11. Deveriam comer com os lombos cingidos, com o que mais? Cajado na mão, não é isso? Os sapatos nos pés, cajado na mão, comeriam apressadamente. Sabem por quê, queridos? Veja o que diz Êxodo 12, 41, a última parte do verso. Êxodo 12, versículo 41, diz assim: E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que botaram sangue nos umbrais, todos os exércitos do Senhor fizeram o quê? Saíram da terra do Egito. Notem, nesse mesmo dia foi, portanto, a morte do cordeiro que marcou o fim da escravidão. Por isso Deus disse, vocês vão botar o sangue e vão comer a Páscoa preparados para sair, porque vocês vão sair hoje e vai ser rápido. E olha, queridos, foi exatamente assim que aconteceu. Foi a morte do cordeiro que assinalou a primeira Páscoa. E nós veremos daqui a pouquinho que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário que confirmou a Páscoa. Cristo, Paulo chama de o nosso Cordeiro Pascual. No exato momento em que o Cordeiro foi morto, os israelitas deixaram de ser escravos de Faraó para se tornarem o povo de Deus. As hostes de Jeová.
há um contraste, irmãos, entre a 9ª praga e a 10ª, eu acho muito interessante. A gente não pode passar esse contraste por alto. Veja Êxodo, capítulo 10, versículos 22 e 23. É interessante isso aqui. Êxodo, capítulo 10, versículos 22 e 23. Na minha Bíblia, eu leio assim, Êxodo 10, 22 diz: E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. O verso 23 diz: Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. No Egito estava tão escuro, que ninguém tinha coragem de sair do lugar, ninguém enxergava um ao outro. Eu vou sair batendo a cabeça. Então ninguém saiu, 3 dias, todo mundo parado. Mas olha que termina o verso, como é que o verso termina dizendo? Amém. No arraial, na área do Egito, onde o povo de Israel morava, estava claro. Todos tinham luz nas suas tendas. Estava de dia lá. Escuro para os egípcios. Deus mostrando a diferença entre seu povo e os egípcios. Agora veja só. Êxodo, aqui no capítulo 10, versículo 10, peço perdão, 10, capítulo 11 agora, versículo 4, vem agora a 10ª praga. Nós vimos ali que o povo de Israel foi protegido das trevas, não é isso? Mas agora quando a gente chega no capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 4, 10ª praga, o que diz aí agora? Vejam só o que diz aí. Moisés, então, capítulo 11, verso 4. Deus fala para Moisés, não é isso? Assim diz o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E queridos, Deus fez exatamente como falou, porque no verso 5 ele diz: E todo o primogênito na terra do Egito, o que vai acontecer? Morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Queridos, notem que agora a coisa seria diferente. Deus diz a Moisés, olha, com a 10ª praga, todo primogênito vai morrer. Só existe uma forma de proteção, queridos. E essa forma qual era? Colocar o sangue nos umbrais das portas. Eu faço uma pergunta, alguém poderia perguntar, mas vem cá, por que os primogênitos israelitas estariam em perigo? Por que eles estariam sem proteção? Por que eles também seriam castigados se não botassem o sangue? Irmãos, o que Deus estava querendo dizer com isso era que, perante Deus, pecado é pecado, e perante Deus, pecadores somos todos. Só existe um antídoto contra o pecado, o sangue de Cristo. Entende? Ser povo de Deus e não ter Cristo no coração não nos salva. Qualquer israelita que se aventurasse a não colocar o sangue nos umbrais como Deus havia orientado, qualquer israelita que chegasse ao ponto de dizer, sabe de uma coisa? Eu sou tão fiel ao Senhor que Ele não vai fazer isso comigo. Ele sabe, eu sou sacerdote aqui em Israel, eu sou um líder espiritual, Deus vai passar, vai proteger minha casa. Qualquer um que pensasse assim teria o seu primogênito morto também. A única salvaguarda estava aí, a única proteção era no sangue do cordeiro colocado ali nos umbrais das portas. E queridos, tudo isso pode ser resumido, o porquê de tudo isso pode ser resumido numa palavra: substituição. Substituição. Quem morreu no lugar do primogênito da casa onde foi colocado o sangue? Quem morreu para que aquele sangue fosse colocado na porta? O cordeiro. Substituição. Se não morre o cordeiro, morre o primogênito. Morreu o cordeiro, o primogênito está protegido. Queridos, hoje, nossa única segurança é Cristo. Ele nos substituiu. O Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Substituição. Cristo assumiu o nosso lugar. A coroa de espinhos que nós tínhamos que levar, ele levou. A coroa de ouro que só ele tinha direito, ele está guardando para você e para mim.
diz Apocalipse, amém? Sim, amados, a morte que nós merecíamos, ele morreu. O paraíso que só ele tinha direito, ele está preparando para você e para mim. Que Deus maravilhoso. Sabem, o tempo diz que eu preciso correr. Acontece que era assim, o substituto era o Cordeiro, símbolo de Cristo, que conforme Apocalipse 13, versículo 8, Cristo é chamado ali o Cordeiro de Deus, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, queridos, aquele ritual deveria ser, então, agora perpetuado pelas gerações futuras. Leia comigo Êxodo 12, versículos 26 e 27. Olha só essas palavras. Êxodo 12, versos 26 e 27. O texto aí diz o quê? Êxodo 12, 26 diz: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, não é isso? Que culto é esse vosso? Não é? Ah, vocês vão então responder: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, Passover, passou por sobre, não é isso? E quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Ou seja, Deus disse: olha, Moisés, daqui para frente as crianças deverão ser ensinadas. Cada vez que perguntarem, mas por que é isso? Você vai explicar por quê. Explicar com as escrituras. Hoje, eu queria ver se uma criança pergunta à sua mãe: por que esse coelhinho? Por que esses ovos? Qual a explicação que a mãe vai dar com a Bíblia aberta? Vai ter problemas. E muito grave. Então, amados, Deus estabeleceu a Páscoa tendo como base o sangue de Cristo. Veio Satanás e colocou um coelho no meio com ovos que não tem nada a ver. Como eu disse há pouco, eu mencionei o apóstolo São Paulo. Ele fala, queridos, em 1 Coríntios 5, versículo 7, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Não foi nenhum coelho e nenhuma galinha. Foi Cristo. A nossa Páscoa. E é simplesmente fascinante a gente observar como tudo no calendário de Deus é cuidadosamente elaborado. Nós já vimos um exemplo disso quando a gente estuda aí as 2.300 tardes e manhãs, não é isso? Tudo acontece dentro do tempo. E agora vejam, 1.500 anos são passados desde que a primeira Páscoa foi celebrada, quando o povo de Israel passou o sangue naqueles umbrais das portas. 1.500 anos depois, no mesmo dia, 15 de Nissan, Jesus Cristo vem e morre pela humanidade. Ou no dia 14, quero dizer, no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que era o dia de Nissan, ou o mês de Nissan. E nós então chegamos, quando 1.500 anos depois, no exato dia, Jesus chama os seus discípulos e os reúne para uma ceia. 1.500 anos depois da celebração da primeira Páscoa, Jesus, no mesmo dia, chama os seus discípulos para substituir aquela celebração por outra. Olha, daqui para frente agora, não é mais preciso matar um cordeirinho. Daqui para frente agora, vocês vão fazer exatamente como eu estou fazendo com vocês. Jesus instituiu a Santa Ceia. Ó, queridos, não foi num domingo. Foi no 14º dia do mês de Nissan. Jesus institui a Santa Ceia. E olha o que a gente lê num livro chamado Cristo em seu Santuário. Ali diz assim: aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. E segue dizendo o texto: no dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, meus queridos, Jesus fez isso quando ele morreu na cruz. Naquela mesma noite, antes de ele ser crucificado, ali quando ele estava com os discípulos, naquela mesma noite, ele foi então tomado pelas mãos ímpias para ser levado para ser crucificado. A Páscoa foi comemorada na noite anterior à sua morte na cruz.
em lugar algum da Bíblia está que a Páscoa deve ser comemorada no domingo. Quando a gente vê Jesus morrer na cruz, queridos, Mateus capítulo 27, versículo 51 diz que quando Jesus morreu na cruz, o que foi que aconteceu com o véu do santuário? Está ali atrás dele para ilustrar. O véu se rasgou de cima a baixo. Com isso, Deus estava dizendo, chega de sangue de cordeiros, não é mais preciso. Agora, querem ver onde está o cordeiro pascal? Olhem para Jesus. Jesus instituiu a ceia e disse, olha, a partir de agora vocês vão celebrar todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que Jesus venha, nós iremos celebrar a Santa Ceia, porque ela é um lembrete para nós de que a nossa salvação está garantida. Amados, assim como o arco-íris, quando você vê um arco-íris nos céus, o que o arco-íris te lembra de acordo com a Bíblia? Nunca mais haverá um dilúvio. Portanto, você pode estar experimentando o maior temporal que for. Lembre-se do arco-íris. O mundo destruído por águas, nunca mais, porque Deus disse que não seria. E Deus disse, se você esqueceu, está aqui, ó. E aí aparece o arco-íris, a lembrança. Queridos, cada vez que nós celebramos a ceia, é como esse arco-íris espiritual, a lembrança de que Jesus morreu por nós. Nós não temos mais que nos preocupar com o nosso passado. Se ele já foi confessado e abandonado, ele já foi perdoado e foi esquecido. E a nossa salvação é um assunto garantido. E naquele momento, queridos, o tipo encontrou-se com o antítipo ou o antipo, ou seja, todos aqueles cerimoniais que apontavam para a pessoa de Cristo, cumpriram seu papel e, portanto, não tinham mais razão de ser e assim estavam cancelados. E a partir do Calvário, então, não haveria mais nenhuma razão para a comemoração da Páscoa, conforme os judeus mesmos comemoravam, porque a Santa Ceia foi instituída em seu lugar. Então, como é que os adventistas comemoram a Páscoa? Quem poderia me responder? Celebrando a Santa Ceia. Ontem à noite, nós comemoramos aqui a Páscoa. Exatamente como Jesus comemorou, exatamente como Jesus nos mandou comemorar. E que Deus nos ajude, queridos, a continuar fazendo as coisas exatamente como Ele manda. Não à nossa maneira. E se nós quisermos um dia estar nos céus, nós teremos que fazer as coisas à maneira de Cristo.